em 2020, 2019 foi a melhor temporada, não que a de 2020 tenha sido ruim, mas 59 em 43. A média dele é de 0,69 nessas 3 temporadas, 21 ainda incompleta. São 73 gols em 105 jogos. Para vocês terem uma ideia, quais eram as médias até agora, quer dizer, onde ele se insere nesse rol, ele se iguala à média do Zico, que é de 0,69, 509 gols em 732 jogos. Então, lá, Zico, né, ele se iguala na média, né, gente? O resto a gente deixa quieto, porque é inigualável no coração do rubro-negro, o Zico. Dida, com 0,74 de média. Henrique, com 0,52. Pirilo, Romário, Leônidas, né? Jarbas, Leônidas, Bebeto, Zizinho e Índio. Mas olha ali, olha onde... Olha a média do Leônidas, hein? 1,03. Mais de um gol por jogo, Luiz. Realmente. Eram outros tempos, né? Mas é legal de mostrar esse dado, porque Leônidas é um dos grandes da história do futebol brasileiro. É incrível. E ele pede, quer dizer, o Gabigol, ontem a gente viu ele, fora os gols, o gol que não foi assinalado, que foi anulado. O Gabigol chega nessa temporada tendo algumas questões ali extra-campo, mas já pedindo para ir jogar com os juniores, mostrando que se há dúvida sobre 2 atacantes ou um só, ele quer estar entre eles. Concorda, Nori? É isso. Ele se escala dentro de campo, que para um jogador da capacidade de finalização que ele tem, ele é um finalizador de excelência no futebol brasileiro. Poucos têm fazem gol com a facilidade e a frequência que o Gabriel faz. Ele tem uma concorrência de peso, que é o Pedro. Eu ainda acho que não é impossível que eles joguem juntos, mas um cara que sabe que tem o Pedro ali no banco, ele tem que manter o rendimento dele muito alto, porque o Pedro é tão bom quanto o Gabriel, em termos de finalização, em média de gols, características individuais diferentes, tudo bem, mas no que o cara, quando vai contratar o Pedro e o Gabriel, ele contrata pensando nos gols que os caras vão fazer. E os dois fazem muitos gols. Acho que um acaba puxando o outro aí, o que mostra todo o poderio desse time do Flamengo. Ontem quem entrou no segundo tempo foi o Rodrigo Muniz, então se há alguma disputa ali entre o Rodrigo Muniz e Pedro. O Gabigol entrando com 3 gols em 3 jogos em 2021, já deixou de lado essa disputa com o Pedro. Vamos ouvir o que o Rogério Ceni falou sobre o Gabigol. Eu acho que ele alcança uma marca importante hoje, se eu não me engano, né? Igual ao Renato Abreu, se eu não me engano, né? Eu acho que todo jogador aqui tem um número expressivo de gols, joga nessa função e joga no Flamengo. Ele tem condições de sempre estar sonhando com seleção brasileira. Claro que aí depende dos moldes de jogo do treinador da seleção. Ele não é um 9 de referência, né, dentro da área, mas é um cara que sai muito para jogar ao redor do pivô, né? Aqui, ao menos, ele joga dessa maneira. Eu acho que ele tem que sonhar sempre com seleção, na idade que ele tem, no potencial que ele tem. E eu tenho certeza também que o treinador da seleção acompanha o seu trabalho. Um dia que precisar, tenho certeza é um nome que é possível, assim como o Pedro, né? Teve ano passado, fazendo parte da lista da seleção brasileira. Eu acho que são 2 jogadores, além do Muniz, que é um menino que vem crescendo também no trabalho com eles, com a gente, enfim, de maneira geral. O Roque, se você pudesse dar um conselho para o Vitinho, eu estava escutando o Rogério Ceni falar ali sobre o Gabigol, e a gente lembra que tem Rodrigo Muniz, tem Pedro, tem Michael. O Vitinho, o Rogério está tentando encontrar uma posição para ele. O Arão, ele foi resolver um problema da defesa colocando o Arão. Posso dizer que para o Vitinho, o Rogério talvez esteja tentando encontrar uma função para o Vitinho, já que tem tantos atacantes nesse time? E eu acho que são características também diferentes. Eu acho que o Vitinho consegue jogar mais pelo lado do que o Gabigol e o próprio Pedro, né? Mas isso é bom, tanto para o Vitinho quanto para o Rogério, né? Ontem ele entrou na ala ali, e voltando um pouco, não acho que esse, de certa forma, seja o que o Rogério vai jogar com o Flamengo, né? Com 3 zagueiros, mas é uma possibilidade durante o jogo, né? Caso aconteça alguma coisa, esteja atrás no placar. Mesmo ontem não estando, ele colocou o Vitinho ali. Eu acho que é uma boa opção para o Vitinho. Isso e para o Flamengo também. Quando você tem como o Arão, o próprio Vitinho, jogadores que jogam em mais posições, isso é bom para o jogador e para o time. Então, acho que o caso do Vitinho é um caso desse. Ele tem também que procurar outras posições, porque, com certeza, ele vai ter mais chance de jogar.
No jogo posicional, importante é o jogador que se adequa à posição que o treinador quer, por onde ele quer passar a bola, né? Talvez o Vitinho entenda esse recado do Rogério Ceni. E tem um detalhe, né, Gabriela? O Vitinho custou 10 milhões de euros e foi uma das primeiras dessas grandes contratações do Flamengo. E como ele não rendeu o que a torcida esperava, o que a torcida sonhava, o Vitinho acabou marcado, né? O Roque talvez possa me dizer sobre essa situação. É difícil, quando você fica estigmatizado, quando a torcida pega no pé, é difícil reverter esse quadro. Uhum. Assim, acho que a gente não pode levar isso para a torcida, né? Acho que o Flamengo fez uma boa contratação. Trouxe o Vitinho, formou um time que é bicampeão brasileiro e que é campeão da Libertadores. Então, esse é o objetivo, de você ter um elenco grande e ter essa competitividade entre os jogadores. O Pedro e o Gabigol, o Diego, o Arão. Você tem que ter a Arrascaeta, você tem que ter isso num clube como o Flamengo, porque você acaba motivando os jogadores a lutar cada um pela sua posição. Claro que, de repente, a expectativa sobre o Vitinho ela era maior, concordo, mas eu acho que ele fez por onde. Tem outros grandes jogadores também no Flamengo, então essa competitividade vai existir. Mas para o todo, acho que para o torcedor, tem que pensar no time. O Flamengo fez um grande time? Sim. Foi campeão? Foi. Vai brigar para ser campeão nos próximos anos? Vai. Graças a esse elenco grande e bom que o Flamengo tem. Com destaques para o Poeira, que talvez tenha sido uma das músicas mais legais que o velho Maracanã já inventou, né? A festa na favela ali do Flamengo. O Maicon novinho, gente, a voz dele não muda, mas está bem diferente o Maicon. Bom vê-lo ali, hein, Mas os cabelos, quanta diferença, né, Gabi? Ele tem uma voz muito jovial, falando da voz dele, porque a voz dele é uma voz um pouco infantil, eu acho, e ali ele fazia jus a essa voz. Mas do Maicon a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente começou falando um pouco antes do baú sobre o jogo, que talvez o que importa. Madureira fica para trás e o Flamengo já projeta agora os seus esforços, a sua cabeça. O Ceni deve estar pensando como vai jogar o time de Abel Ferreira. Vamos ouvir o que o Ceni falou sobre o Palmeiras no final de semana. Sobre o Palmeiras, eu acho que na temporada passada o Palmeiras ganhou 2 títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, é isso que dá direito a que esse jogo se realize e aconteça, né? E agora nós vamos para uma nova temporada. Logicamente o Palmeiras é uma equipe forte, que a gente tem um respeito muito grande, nós já enfrentamos, eu pude enfrentar pelo Flamengo o Palmeiras, lá, inclusive em Brasília nós jogamos essa partida. E vai ter um novo confronto. Mas o que aconteceu na temporada passada já está lá, guardado na temporada passada. Vamos tentar escrever uma nova temporada já num primeiro confronto importante nesse domingo. Eu conheço bem o Palmeiras por já ter enfrentado, acompanhar. É um time que fez grandes jogos há um mês atrás, né? Então, um padrão, eu não sei exatamente a equipe que vai ser colocada em campo, eu não sei nesse momento porque o Campeonato Paulista está parado, mas nós temos uma boa noção de como o Palmeiras joga, assim como o Palmeiras também conhece muito bem o Flamengo, e vamos ter uma grande oportunidade de acompanhar o Palmeiras na quarta-feira, já joga um primeiro jogo de Recopa, né? Mas o que a gente tem de lembrança passada, de arquivo, a gente também tem um próximo jogo que pode dar uma leitura boa para a gente do que apresentar no domingo, do que a gente pode fazer no domingo para tentar vencer esse jogo. Já o Palmeiras, será que o Abel Ferreira